E aí pessoal, esse é o resumo completo da primeira temporada de Solo Leveling. Espero que gostem. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os próximos vídeos. Sem enrolação, vamos começar o resumo. Somos apresentados a um mundo, onde portais misteriosos aparecem de forma inesperada, que conectam a Terra a diversas dimensões, cheias de monstros. Esses portais são chamados de dungeons, e precisam ser fechados por pessoas com habilidades especiais, sendo os únicos que podem lutar contra os monstros, em troca de recompensas. Essas pessoas são chamadas de caçadores, e seu trabalho é impedir que os monstros invadam a Terra. Conhecemos o protagonista, Sung Jinwoo, um caçador de rank E. No entanto, ser um caçador de rank E, como Jinwoo, é praticamente ser um fudido, já que eles são fracos, e enfrentam os inimigos mais simples, arriscando suas vidas por pouco, ou nenhum ganho. Ele mal consegue sobreviver às missões, e frequentemente se machuca, o que o torna um alvo de piada para os outros caçadores. Jin não é um lutador talentoso, e por ter um talento muito menor do que os outros, Jin é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Mesmo com essa reputação, ele continua se arriscando em missões, para sustentar a família. Sua mãe, que está hospitalizada, devido a uma doença grave, e também pela sua irmã mais nova, que depende dele para continuar na faculdade. Antes de uma nova caçada, ele se junta a um grupo, liderado pelo experiente caçador, Song Shi-yu, e pela curandeira, Li Zhou-he, que gosta muito dele. O grupo passa pelo portal, que dá em uma dungeon de rank D. Dentro de um prédio, vemos um homem, com a cara cheia de cicatrizes, explicando para o seu assistente sobre a reunião que teve com o governo. Ele explica que o governo está interessado nos recursos que os caçadores extraem das dungeons. As pedras de essência dos monstros e as pedras de mana são ricas em energia natural, mais forte que a nuclear e mais limpa que qualquer outra fonte de combustível. Mas infelizmente, somente os caçadores podem conseguir essa matéria-prima. Esse fato deixa o presidente da Associação dos Caçadores muito preocupado. Dentro da dungeon, o grupo avança e enfrenta um bando de goblins, os monstros mais simples e fracos. Mesmo assim, Jin tem dificuldades e quase morre ao enfrentar um único goblin, sendo salvo pela Jorei. Em outro lugar, vemos pessoas passando por um teste para descobrir se são caçadores. Uma máquina especial calcula a quantidade de mana dentro do corpo da pessoa. Se a quantidade for alta, automaticamente se classifica como Rank S. Rank S, o rank mais alto que um caçador pode se tornar. Na Coreia, existem poucos Rank S, então organizações de caçadores, chamadas guildas, procuram e recrutam talentos promissores. Voltando para a dungeon, após derrotarem os monstros, os caçadores encontram uma segunda porta dentro da dungeon. Shiyu explica que isso é um portal duplo, uma raridade que conecta duas masmorras, uma espécie de dungeon, escondida dentro de outra. A equipe hesita, mas uma votação é feita, e a maioria concorda em explorar a dungeon, inclusive Jinwoo. Por ser uma dungeon de rank D, acharam que seria simples, mas as coisas não foram como esperado, e a masmorra acaba se tornando uma armadilha mortal. A sala parece não conter monstros visíveis, apenas estátuas gigantes segurando diversas armas. Como não há perigo aparente, eles decidem entrar. No entanto, assim que cruzam a porta, ela se fecha, deixando todos presos. Quando um caçador rank D tenta fugir, uma das estátuas ganha vida e o mata, em questão de segundos. Uma cena que deixa todos apavorados. Jin, que já passou por várias situações de vida e morte, percebe que algo ainda pior está por vir. Dito e feito, a estátua maior disparou um raio de fogo que quase vaporizou todos. Mas graças aos instintos de Jin, as perdas foram baixas. Porém, ele percebe que aquilo foi apenas um susto. Se quisesse, poderia ter acabado com todos. Jin o percebe, que diante deles, todos são apenas brinquedos, e chega à conclusão que todos aqui vão morrer. Dentro da sala, os caçadores restantes estão completamente apavorados, presos na sala, cheia de estátuas assassinas. Um caçador usou a sua incrível velocidade para sair da sala, mas infelizmente, não foi rápido o bastante. Jin, analisando a situação, percebeu uma coisa. Aquela estátua não atacou antes, apenas quando aquele cara se moveu. Pensando um pouco, ele se lembra de uma coisa.
Antes das portas se fecharem, o líder encontrou uma placa de pedra, e perguntou para ele o que estava escrito nela. Confuso, ele respondeu: o conteúdo daquela placa fala sobre o templo de Deus e os seus mandamentos, sendo apenas 3. O primeiro, venere a Deus. O segundo, louvar a Deus. E o terceiro, prove sua fé em Deus. Jin começou a raciocinar: esta não é uma dungeon comum, ela tem suas próprias regras. Ainda mais confuso, o líder pergunta para Jin o que isso significa. Sem explicação, ele começa a caminhar para a frente da estátua, e no momento em que o viu, ela queria o atacar, mas imediatamente, Jin abaixou a sua cabeça, e vendo isso, a estátua parou. Essa cena deixou todos surpresos. Jin mandou todos abaixarem a cabeça, o que os deixou confusos. Ele explica que para sair daquele lugar, devem seguir as regras. Venerar a Deus quer dizer se curvar, mostrar sua insignificância perante a um ser superior. Seguindo a regra, todos se ajoelharam perante a estátua. E alguns segundos depois, aquele rosto inexpressivo se transformou num horripilante sorriso. Após alguns segundos de silêncio, o grupo entende que completaram o primeiro mandamento, dando início ao segundo mandamento. De repente, a estátua começa a se mexer, andando em direção aos caçadores. Todos começam a se desesperar, querendo saber o que fazer. Assustado, Jin fala que esse deve ser o segundo mandamento, louvar a Deus. Um deles diz que já viu várias formas de prestar respeito aos deuses, e com confiança, se ajoelhou, e começou a rezar para a estátua, como se fosse um homem, rezando para Deus. Essa cena fez a estátua parar de andar. Aparentemente, deu certo, mas a estátua começou a sorrir, e sem hesitar, esmagou o homem, deixando apenas uma grande poça vermelha embaixo do seu pé. Fora da dungeon, em um lugar tranquilo, vemos uma garota, em um quarto de hospital, conversando com uma mulher que está adormecida. Essa garota é a irmã mais nova de Jin, Sung-jina, que está visitando a sua mãe, depois de tanto tempo. Voltando para a dungeon, essa cena brutal deixou todos apavorados, e no desespero, começaram a correr. A estátua voltou a caminhar, e a cada passo, ela esmagava os caçadores mais lentos, e aqueles que escapavam, foram pegos pelas outras estátuas, e um por um, começaram a ser massacrados. Jin tenta pensar em uma solução. Olhando para as estátuas, ele percebe uma coisa. Dentre as estátuas, existem 6, que não seguram armas. Ele fala para todos irem em direção às estátuas com instrumentos musicais. Ouvindo o conselho, o líder vai até uma das estátuas, e assim que chega, ela começa a tocar. O mesmo acontece com os outros 3, quando Jin e Jorge chegam na estátua, ela não emite nenhum som. Isso faz Jin perceber que a estátua precisa apenas de uma pessoa para tocar o instrumento. Ele vê que tem outro instrumento, e sem hesitar, deixa Jorge na estátua, e corre para a outra, enquanto está sendo seguido pela estátua. Quase sendo esmagado, ele salta, tocando na estátua, mas infelizmente, não era certa, e antes de perceber, ela já havia atacado. Mas felizmente, ele conseguiu sobreviver, e se arrastando, conseguiu chegar ao instrumento. Após todos os instrumentos serem tocados, a estátua maior volta para o seu lugar. Preocupada, Jorge vai até Jin, e fica aterrorizada, quando olha para o corpo dele, viu que sua perna direita havia sido removida. Usando toda a sua mana, ela tentou curar, mas estava muito fraca, ficando completamente sem mana. De repente, alguma coisa apareceu no centro da sala. Assim que viram, queriam saber o que é aquilo. Gravemente ferido, Jin reconheceu: aquilo é um altar, usado em cerimônias para receber as graças dos deuses. Sendo mais específico, uma oferenda. Com isso, ele revela que esse deve ser o último teste. Prove a sua fé em Deus. O amigo do gordinho já havia entendido. Para passar nesse último teste, deve provar a sua fé com uma oferenda, praticamente um sacrifício, para agradar o Deus. O covarde apontou a sua espada para o líder. Ele expressa seu desgosto, culpando o líder pelo que aconteceu com seu amigo, e pede para o líder assumir a responsabilidade. Por livre e espontânea pressão, o líder aceitou. Ele concordou em ser o sacrifício, com a intenção de salvar o que sobrou da sua equipe. Assim que ele chega lá,
uma chama laranja se acende. Não entendendo nada, ele pergunta para Jin: o que deve fazer agora? Jin também não entende. Querendo olhar mais de perto, ele pediu para ser levado até lá. Assim que todos entram, 6 chamas laranjas se acendem, e ao redor, várias chamas azuis aparecem, e a porta da sala se abre. No mesmo instante, as estátuas começam a se mexer, indo para o centro da sala. Essa cena deixou todos desesperados, querendo saber o que devem fazer. Como sempre, Jin, calmamente, analisa a situação, e percebe uma coisa: quando olha para uma das estátuas, ela para de se mexer. Então, ele fala para todos olharem uma das estátuas, revelando que isso é como aquele jogo de criança: se olhar diretamente para uma das estátuas, ela para de mexer. São exatamente 6 estátuas, com 6 pessoas. Se cada um olhar para uma, vai ficar tudo bem. Mas infelizmente, um deles não aguentou, e com medo, correu desesperadamente para a saída, e logo em seguida, os outros também seguiram, deixando apenas 4 pessoas. Querendo evitar mais pontos cegos, Jin pede para todos ficarem, mas aí, o covarde expressa sua gratidão para Jin. Se não fosse por ele, não teria sobrevivido até agora, mas enquanto chora, ele diz que sente muito, ele não quer morrer aqui, pois tem uma família que está esperando por ele, e quer voltar vivo para casa. Largando a sua espada, ele corre para a saída, deixando Jin e o resto do grupo. Sobrando apenas 3, o líder pede para Jory pegar o Jin e sair daquele lugar, mas nesse momento, Jory perde a sensibilidade nas pernas, e não consegue se mexer, ficando presa no lugar. Então, Jin pede para o líder levá-la para fora. Ela recusa, mas Jin entrega sua pedra de essência, prometendo que quando voltar, vai levá-la para jantar. Ela protesta, mas o líder bota ela para dormir, e sentindo muito, ele deixa a sala, levando Jory para fora, deixando Jin sozinho. Nesse momento, as estátuas começam o ataque, e sem piedade, espancam Jin, deixando à beira da morte. Sem poder fazer nada, Jin recebe todos os golpes, sentindo muita dor. Ele começa a insultar aquele cara, dizendo que ele não era o único que tinha uma família esperando, que não era o único que queria viver. Vendo toda a sua vida passar diante de seus olhos, ele fica decepcionado. Depois de tudo que passou, não acredita que vai morrer desse jeito. Com o seu corpo gravemente ferido, ele começa a chorar, implorando: não quero morrer. E nesse momento, a estátua dá o golpe final, e assim, a última chama se apaga. Vemos Jin despertando inesperadamente em um leito hospitalar, surpreendido por estar vivo, após os eventos traumáticos na dungeon dupla. Ele percebe que seu corpo está completamente curado, incluindo sua perna direita. Confuso, ele começa a questionar se tudo não passou de um sonho. Logo, ele recebe a visita de Vo Jinshu e Kang Tai-shik, inspetores da Associação de Caçadores da Coreia. Eles informam que Jin esteve inconsciente por 3 dias, e quando foi encontrado, não havia sinais das estátuas mencionadas pelos sobreviventes. Os inspetores levantam a possibilidade dele ter passado por um segundo despertar, um fenômeno raro que poderia elevar significativamente seu nível de poder. Para confirmar, pedem que ele coloque a mão em um medidor de mana. No entanto, o dispositivo registra apenas um valor de 10, indicando que ele ainda permanece no nível mais baixo, o que desaponta tanto os inspetores quanto o próprio Jin. Após a saída dos inspetores, Gina, a irmã de Jin, entra no quarto, expressando sua profunda preocupação com a saúde do irmão. Ela sugere até mesmo abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família, permitindo que Jin deixe a perigosa profissão de caçador. Tocado pela preocupação da irmã, ele reflete sobre suas recentes experiências, e diz para ela que está tudo bem, que não precisa se preocupar. Aliviada em saber disso, ela vai para casa, enquanto ele se recupera. Sozinho no quarto, ele percebe a presença de mensagens flutuantes que mais ninguém parece notar. Curioso, ele começa a interagir com essas mensagens, que se assemelham a interfaces de jogos de RPG. Ao explorar essas mensagens, ele descobre uma missão diária, exigindo que ele seja como Saitama, e siga o seu regime de treinamento intenso, para receber as recompensas do sistema.
Se não, sofrerá penalidade. Acreditando ser um fruto de sua imaginação, ele decide ignorar a missão e descansar. Durante o sono, Jin é abruptamente transportado para uma vasta e desolada paisagem desértica, conhecida como Zona de Penalidade. De repente, uma enorme criatura do deserto apareceu, e uma nova mensagem informa que ele deve sobreviver ali, por 4 horas. Imediatamente, ele começa a correr pela sua vida, enquanto está sendo perseguido pela criatura. Após 4 horas, ele é retornado ao hospital, onde as enfermeiras ficam perplexas ao encontrá-lo suado e ofegante em sua cama. No dia seguinte, Jori foi até o hospital para vê-lo, mas assim que chegou, ela viu ele do lado de fora, fazendo a sessão de treino do Saitama. Ele se dedica intensamente ao treinamento físico, mesmo sob os olhares curiosos dos outros pacientes e funcionários do hospital. Conforme completa as missões, ele recebe pontos, que aumentam seus atributos físicos, além de outras habilidades. Após dias de treinamento e cumprimento das missões diárias, Jin recebe uma recompensa especial, uma caixa surpresa, e dentro dela, havia uma esfera brilhante, que se transformou em uma chave, que desbloqueia uma masmorra de instância, localizada na estação de metrô. Ele entende que se quiser ficar mais forte, precisa entrar em um combate real, ou seja, limpar uma dungeon. Determinado a explorar essa nova oportunidade, ele se dirige ao local, e utilizando a chave, ele é transportado para uma dimensão alternativa. Ele percebe uma pessoa saindo da estação, que passa diretamente por ele. Com isso, descobriu que essa é uma dungeon especial, que somente ele pode acessar. Lá dentro, ele enfrenta goblins, que têm nomes marcados com a cor laranja, monstros que antes eram um grande perigo para ele, agora são facilmente derrotados. Mas então, aparece um novo monstro, chamado Lycan, com o nome marcado pela cor vermelha. O lobo ataca, quebrando a sua arma, deixando-o completamente indefeso. Querendo sobreviver, ele tenta fugir, mas suas pernas não se mexiam, ele tinha ficado paralisado, devido aos acontecimentos na dungeon dupla, seu corpo ficou traumatizado. E aproveitando esse momento, o lobo vermelho foi para cima dele. Enquanto explora a masmorra, Jin é atacado por um Lycan, e mesmo com medo, ele consegue desviar do ataque. Ele percebe que o seu corpo está muito mais leve, e com muita coragem, ele usou toda a sua força, desferindo um poderoso soco, que jogou o lobo contra a parede. Jin ficou muito surpreso, sua força e agilidade aumentaram drasticamente, mas sem tempo para se surpreender, o lobo se recuperou, e começou a atacar. Jin percebeu que não é forte o bastante para vencer, foi então que ele se lembrou de uma coisa. Ele chamou seu inventário, de dentro dele, saiu uma espada, e com ela em suas mãos, ele partiu o lobo ao meio. Logo aparecem mais lobos, querendo devorá-lo, mas Jin, com a sua espada, partiu para cima deles, e um por um, acabou com todos. Após a batalha, Jin verifica suas estatísticas, e percebe que seus atributos aumentaram significativamente, devido às suas lutas intensas. Além disso, ele descobre que os monstros não deixam pedras mágicas, mas sim itens, que podem ser vendidos por ouro, dentro do sistema. Como recompensa, o sistema dá a ele 20 moedas de ouro, para gastar na loja. O sistema lhe informa sobre a loja do sistema, mas infelizmente ele não tinha nível bastante para usar. Determinado a se fortalecer, ele decide continuar explorando a masmorra. Fora da masmorra, Jori recebe uma ligação urgente, sobre uma ruptura em uma masmorra, uma Dungeon Break. Dungeon Break é um evento perigoso. Se os caçadores demoram demais para fechar a dungeon, pode ocorrer uma quebra de portal, permitindo que os monstros invadam a Terra. Jori percebe que está perto do local, e decide se juntar à equipe de emergência, para conter a ameaça. De volta à masmorra, Jin continua explorando. Eventualmente, ele chega a uma escadaria, que o leva a uma área subterrânea, cercada por água. Lá, ele é surpreendido pelo chefe da masmorra, Kazaka, uma enorme serpente azul, com escamas impenetráveis. Durante a luta, sua espada se quebra, forçando-o a lutar com as mãos nuas. Após uma intensa batalha, onde ele estava prestes a perder, ele se lembra de toda a humilhação que passou. A vida toda, ele foi ridicularizado e humilhado. Por ser muito fraco, não podia fazer nada. Mas agora, é diferente. Agora ele pode ficar mais forte, e mostrar para todos,
que ele não é mais o caçador mais fraco da humanidade. Utilizando toda a sua força, ele consegue quebrar as duras escamas, estrangulando Kasaka até a morte. Como recompensa, ele recebe uma adaga feita das presas venenosas de Kasaka e uma glândula de veneno, itens que aumentam ainda mais o seu poder. Após derrotar Kasaka, Jin é teletransportado de volta para a estação de metrô. Lá, ele descobre que uma ruptura de masmorra ocorreu e monstros estão atacando civis. Observando a situação, ele percebe que os caçadores presentes estão tendo muitas dificuldades para derrotar um gigantesco golem de pedra. Entre os caçadores, ele reconhece Jori, que está visivelmente abalada e incapaz de se concentrar devido ao trauma na dungeon dupla. Decidido a ajudar, sem revelar sua identidade, ele lança discretamente sua espada quebrada no ponto fraco do golem, permitindo que os outros caçadores finalizem a criatura. Após a batalha, Jori tem um vislumbre de Jin, se afastando do local, mas confusa, não consegue confirmar se foi ele quem os ajudou. Vemos Jin, ainda hospitalizado, e em seu quarto, ele realiza os exercícios físicos da missão diária. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, o kit completo. As enfermeiras ficam muito surpresas com a sua rápida recuperação. Quando uma delas entra no quarto dele, ela fica muito impressionada com a sua musculatura bem desenvolvida. Nervosa, ela fala para Jin que ele já pode pedir alta, o que deixa ele feliz, agradecendo a ela e às outras enfermeiras por cuidarem dele. Sem graça, ela agradece e, muito envergonhada, ela pede pelo seu número de telefone, no que Jin, de maneira inocente, entrega, acreditando ser uma forma de receber os resultados de seus exames. Em outro cenário, vemos o caçador de rank S, Beck Oonho, participando de uma entrevista, falando sobre a sua rotina de treinamento. Ele revela que antes de ser um caçador, ele era apenas um bombeiro. Enquanto isso, Gina, que estava assistindo à entrevista, percebe que está atrasada, e imediatamente, desliga a TV, e começa a se arrumar. Enquanto se arruma, Jin apareceu, ele tinha acabado de acordar. Olhando atentamente para ele, ela nota que ele está um pouco diferente. Está bem mais alto e muito musculoso. Vendo ele assim, ela fica feliz em ver que seu irmão está cheio de saúde e vai saindo de casa. Jin, preocupado, pede para ela levar o guarda-chuva. Ela recusa, mas ele insiste, antecipando a possibilidade de chover. Após guardar, ela vai para a escola. Após a saída de sua irmã, Jin verifica seus pontos e os distribui, focando em força, agilidade e percepção. De repente, ele recebe uma ligação. A pessoa que ligou é o Sr. Yu, lembrando do aluguel atrasado, mas sendo um senhor compreensivo, ele oferece uma extensão no prazo, ao que Jin aceita, dizendo que vai pagar o mais rápido possível. Após essa ligação, ele começa a procurar trabalho. Ele busca por trabalhos de incursões, que aceitem caçadores de rank E. Mesmo tendo ficado mais forte, ele prefere evitar a tensão indesejada, enquanto compreende melhor as suas habilidades. Procurando bastante, Jin encontra um trabalho, uma incursão numa dungeon de rank C. Precisando de dinheiro, ele aceita esse trabalho. Ao chegar lá, ele conhece um cara, chamado Van Dong-suk, um caçador de rank D, que o recebe de bom grado. Ao contrário dele, os outros membros do grupo o recebem com desdém, devido à sua reputação de caçador mais fraco da humanidade, mas Van os faz parar, e se desculpa pelo comportamento deles. Jin responde que está tudo bem. Van entrega o contrato para Jin, e pede para ele assinar. Jin lê o contrato, e percebe que ele não receberá pelos lutis. Van esclarece que Jin só foi contratado para completar o número necessário de caçadores que podem entrar no portal, portanto, ele nem vai precisar lutar, somente carregar as ferramentas e os suprimentos para o grupo, mesmo fazendo um trabalho simples. Ele garante que Jin ainda será muito bem pago. Vendo todas essas vantagens, ele decide assinar. De repente, outro membro do grupo aparece, chamado Yo Jin-ho, um caçador de rank D, também chamado apenas para completar o grupo. Jin percebe o belo equipamento que Yo carrega consigo, e chega à conclusão que ele deve ser bem rico. Yo, com um sorriso de confiança, promete para Jin que vai protegê-lo, já que ele está responsável pela retaguarda. Jin fica sem graça, mas agradece a sua preocupação. Nesse momento, Jin percebe uma coisa:
Usando sua percepção, ele vê que nesse grupo não tem um curandeiro, e questiona Van sobre a falta de um curandeiro na equipe. Van responde que prefere operar sem um curandeiro, aumentando a desconfiança de Jin. Tendo resolvido tudo, eles entram na dungeon. Dentro da dungeon, o grupo percebe a falta de luz, e Van pede para um membro da equipe iluminar o local. Mas aí, eles começam a perceber sons estranhos, que vão ficando cada vez mais altos. Jin começa a pensar, que tipo de monstros podem ser? São monstros que vivem em cavernas, gostam do escuro, mas são atraídos pela luz. Ele identifica que são monstros do tipo inseto. Após ele avisar, a equipe de Van começa a lutar contra os insetos, demonstrando excelente trabalho em equipe. Enquanto Jin observa, ele percebe que Youo, apesar de ter bons equipamentos, não é bom em combate, então discretamente, ele decide ajudar. Após algumas horas, o grupo chega a um local, cheio de pedras de mana, uma tonelada imensa de pedras. Todos comemoram, vendo que encontraram uma mina de ouro. Youo observa bem a situação, e preocupado, ele pede pelo contrato de Jin, e ele sem hesitar, o entrega. Youo fala com Van sobre o contrato, dizendo que apenas os membros oficiais da equipe podem ter direito aos lutis, mas os cristais de mana não estão incluídos, então devem dividir o valor igualmente. Van concorda, dizendo que sim, tudo será dividido igualmente. Ele pede para o seu colega pegar o equipamento de mineração, mas ele responde que deixou no carro, achando que não encontrariam tantos cristais. Com raiva, Van pede para Jin e Youo esperarem, enquanto eles voltam para trazer o equipamento. Os dois aceitam, porém, assim que eles saem da sala, Van e os outros explodem a entrada, deixando Jin e Youo presos lá dentro. Vendo essa situação, Youo ficou com raiva de si mesmo, achando que isso é sua culpa. Mas Jin pensa que isso ia acontecer de qualquer maneira. Uma equipe que não tem curandeiro, e sendo apenas um grupo de guerreiros e feiticeiros, era muito suspeito. Com isso, ele se lembra do que o Sr. Sun lhe disse, que durante algumas incursões, acidentes têm acontecido com frequência dentro das dungeons, envolvendo o sumiço de vários caçadores. Como as dungeons não têm câmeras, escutas, ou qualquer meio de comunicação visual, não tem como saber o que realmente acontece dentro de uma dungeon. Com isso, Jin chegou à conclusão de que aqueles caras devem ser esse tipo de caçadores. Eles não caçam monstros, mas sim pessoas. Com a explosão, o chefe da sala acaba aparecendo. Youo, mesmo muito assustado, diz que vai protegê-lo. Jin agradece pela preocupação e o cuidado de Youo, mas pede para Youo deixar isso com ele, afirmando que vai, com certeza, vencer esse chefe sozinho. Após a traição de Van e seu grupo, Jin e Youo ficam presos na sala, junto com o chefe da dungeon, que se assemelha a uma aranha. Confiante, Jin enfrenta sozinho a criatura colossal. A batalha é intensa, com Jin utilizando todas as suas habilidades recém-adquiridas para atacar os pontos vitais do monstro, enquanto Youo fica apenas assistindo. Chocado, ele não consegue acreditar que Jin, um caçador de rank E, está enfrentando um chefe de rank C, de igual para igual. Ele se lembra de já ter ouvido falar de certos caçadores, que conseguem controlar o seu poder, num nível em que nem mesmo as máquinas conseguem detectar, fazendo todos pensarem que são fracos, quando na verdade, são fortes. Essas pessoas são chamadas de rank falso. Essa conclusão deixou Youo assustado, já que ele ouviu de seu pai que essas pessoas são psicóticas, que sentem prazer em matar. Após uma frenética batalha, Jin consegue encontrar o ponto fraco do monstro, e com a sua adaga, ele começa a desferir vários golpes, aplicando veneno, que consome a aranha, a fazendo cair dura no chão. Vendo isso, Youo fica sem palavras, e após Jin pegar a pedra de essência, Youo começa a bajulá-lo. Carregando suas coisas, ele o chama de chefinho, lhe oferecendo uma água. Ele diz que a partir de agora, vai servir a ele, enquanto minera os cristais. Ele pede para Jin descansar, enquanto diz que vai assumir todo o trabalho pesado. Confuso, Jin apenas bebe a sua água. De repente, o grupo do Van voltou, não acreditando que não só o chefe havia sido derrotado, como também aqueles dois continuam vivos. Van, olhando diretamente para Youo, conclui que foi ele quem derrotou o chefe.
usando seu incrível equipamento. Van oferece a ele uma escolha: matar Jin-Woo para salvar a sua própria vida, ou não fazer, e os dois morrem. Enquanto diz que o que acontece na dungeon fica apenas na dungeon. Mesmo estando muito assustado, ele se recusa, demonstrando lealdade. Ele fica na frente de Jin, enquanto diz que vai proteger o seu novo amigo. Decepcionado, Van ordena que seu grupo eliminem os dois. De repente, uma mensagem aparece para Jin, informando que ele recebeu uma missão de emergência. Enquanto está distraído, o feiticeiro lança um ataque em cima dele, o fazendo desmaiar, o que deixa Yoh preocupado. Enquanto está desacordado, ele olha para a mensagem, que manda ele eliminar os caçadores, que ameaçam sua vida, sob pena de uma punição severa. Embora inicialmente hesitante em matar outros humanos, a necessidade de proteger a si mesmo, e a Yoh o leva a agir. Em sua mente, ele pensa que se o sistema vai tirar vantagem dele, então ele vai tirar vantagem do sistema. Se levantando, ele vai em direção ao grupo, explicando que em alguns momentos, o caçador vira caça, e agora, pede para eles se prepararem para serem caçados. Achando isso engraçado, um dos membros vai até ele, querendo tirar satisfação, pergunta para ele o que o caçador mais fraco da humanidade vai poder fazer. De repente, a cabeça daquele cara foi removida de seu corpo. Essa cena chocou o grupo, querendo saber como ele fez isso, pois ele é apenas um rank E, e quanto aquele cara era um rank C. Nervoso, Van mandou todos acabarem com ele, mas Jin, usando suas habilidades aprimoradas e sua adaga envenenada, enfrenta os agressores, os eliminando um por um, sobrando apenas Van. Assustado, ele pergunta como isso é possível. Ele finalmente entendeu, não foi Yoh quem derrotou o chefe, mas sim, aquele rank E. Muito irritado, ele usa sua habilidade mais poderosa, Reforço, uma habilidade que aprimora suas capacidades físicas, tornando a sua pele tão resistente quanto o aço. Muito confiante, ele partiu para cima de Jin, com a certeza de que vai vencer, mas diferente do que esperava, Jin apenas esmagou a sua cara no chão, mostrando para ele que sua força é maior. Com medo, ele começa a pedir clemência, dizendo que não vai fazer nunca mais, e que se deixar ele ir embora, vai pagar o triplo do que prometeu. Mas Jin, com uma expressão assassina, pergunta se deveria parar agora, sendo que essa já é a terceira vez que tentam matar. Apavorado, ele pede para ter piedade, mas Jin, com um olhar frio, apenas responde: "O que acontece na dungeon, fica na dungeon. Não foi você que disse?" Seu maldito! Você não sabe de quem eu sou, irmão! E com isso, ele completa a missão de emergência. Fora da dungeon, Jin e Yoh são interrogados por um membro da Associação dos Caçadores. Olhando para os dois, ela chega à conclusão que todos foram derrotados pelo chefe, mas Yoh, por ter o melhor equipamento, conseguiu derrotá-lo, enquanto Rank E apenas ficou escondido. Nervoso, Yoh admite que foi exatamente isso que aconteceu. Após o interrogatório, Yoh caminha para casa e se despede de Jin. Enquanto se despede, ele olha para o céu e percebe que começou a chover, e está aliviado de ter entregado o guarda-chuva para sua irmã. Após a intensa briga com Van e a sua equipe, Jin volta para casa, e com o dinheiro que recebeu da raid, ele compra frango frito para jantar com a sua irmã. Jiná fica surpresa, pois dessa vez, seu irmão havia voltado, sem um único arranhão, o que a deixou curiosa, mas deixando isso de lado, ela decide apenas aproveitar o frango, pago com o dinheiro do seu irmão. Durante a refeição, Jiná pergunta para Jin como foi o seu dia. Jin, em sua mente, ele lembra como eliminou os caçadores que os traíram, mesmo sendo maus, ainda eram humanos, e mesmo assim, ele não hesitou em fazer aquilo, e isso o deixa preocupado. Mas respondendo à pergunta de sua irmã, ele diz que recebeu um pagamento extra, o suficiente para pagar o aluguel, o tratamento de sua mãe, e ainda havia sobrado bastante para uma boa refeição. Essa resposta deixa ela feliz. Enquanto comem, Jin toma uma bebida alcoólica. Assim que bebe, uma notificação aparece, dizendo que uma substância nociva invadiu o corpo do usuário, e começou um processo de purificação. Isso deixa Jin muito surpreso,
Querendo entender sobre isso, ele vai para o seu quarto. No seu quarto, ele bebe várias latas da mesma bebida, e como imaginou, o sistema o purificou. Curioso, ele decide verificar as recompensas de suas missões. Ele descobre uma habilidade chamada Bênção de Candiaru, uma recompensa que ele recebeu assim que escapou da dungeon dupla. Ele lê a descrição, e descobre que essa é uma bênção especial, que garante saúde eterna, longevidade, recuperação total, e anulação de efeitos nos seus status. Com isso, ele finalmente entendeu, foi graças a essa bênção que seu corpo conseguiu se recuperar daqueles ferimentos. Curioso, ele quer saber mais sobre esse sistema. Com um tempo livre, ele começou a mexer no sistema, até ele cair no sono. No dia seguinte, Jiná avisa ele, que alguém chamado You ligou perguntando por ele, sabendo quem é, ele responde que vai ligar de volta. Nessa ligação, You pede para encontrá-lo numa cafeteria, Jin vai até lá, e se encontra com You. Ele expressa sua profunda gratidão, por tê-lo salvado, e revela o seu desejo, de formar uma guilda própria, mas o requisito para se tornar um chefe de guilda, é completar 20 raids, dentro de dungeons, e para isso, ele pede para Jin, se tornar o seu parceiro de raid, mostrando a ele, um contrato, que o pagará 300 milhões, por cada dungeon que ele completar. Jin pensa seriamente em aceitar, mas aí, ele pensa, que antes do sistema, ele teria aceitado sem pensar, mas agora, é diferente, por ser o único caçador que consegue subir de nível, e se tornando parte de uma guilda, vai ser muito mais difícil de esconder os seus poderes. Sabendo dos riscos, ele decide recusar, mas You insiste, dizendo que isso será benéfico para os dois. You poderá usar a sua guilda para alavancar a sua carreira, se tornando o próximo chefe da empresa de seu pai, e além do pagamento, terá certeza de não contar a ninguém o que realmente aconteceu naquela dungeon. Após ouvir essas palavras, Jin apenas o encara com uma expressão vazia, o que deixou You com medo. Vendo isso, Jin apenas foi embora, e vendo ele ir embora, You ficou muito frustrado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Van Dong-soo, um caçador de rank S, e o irmão mais novo de Van Dong-suk, descobre a morte de seu irmão. Convencido de que seu irmão havia sido assassinado, Dong-soo começa uma investigação, e descobre que teve 2 sobreviventes, Sung Jin-woo e You Jin-ho. Suspeitando deles, ele decide fazer uma visita, mas felizmente, sua assistente lhe informa que ele tem outros compromissos. Planejando encontrá-los, ele pede para ela reservar uma semana de folga para ele, querendo fazer uma viagem até a sua terra natal, e ter uma pequena conversa com seus 2 novos amigos. De volta à Coreia, vemos Jin e sua irmã fazendo exercícios. Durante a corrida, ele pergunta o que ela faria com 30 milhões, e ela responde que pagaria as contas do hospital de sua mãe, e guardaria o resto para sua faculdade. Enquanto corre, Jin percebe uma coisa, querendo verificar, ele corre mais rápido, deixando Jiná correndo sozinha. Sozinho, Jin verifica sua missão diária, o sistema mostra que ele fez 200 flexões, 200 agachamentos, 200 abdominais, 200 polichinelos, e 11 quilômetros de corrida. Parece que o Saitama tem um concorrente. Conseguindo ultrapassar os limites da missão diária, o sistema dá a ele a oportunidade de escolher entre 2 caixas surpresa. Uma é a caixa abençoada, e a outra, a caixa amaldiçoada. Curioso, ele escolhe a caixa abençoada. Após escolher, ela se abre, saindo uma pérola brilhante, que se transformou em uma chave vermelha. O sistema informa que ele recebeu uma missão secreta, conquistar o Castelo Demoníaco, uma dungeon especial de rank S. Como recompensa, ele receberá o Elixir da Vida. Lendo mais sobre isso, ele descobriu que esse Elixir da Vida é uma poção especial, capaz de curar qualquer ferimento ou doença. Com isso, ele finalmente poderá tirar a sua mãe do coma. Determinado a salvar sua mãe, ele decide enfrentar a dungeon de rank S. À noite, Jin utiliza a chave, e é transportado para o Castelo Demoníaco, um ambiente hostil, repleto de ruínas em chamas. Lá, ele encontra Cérbero, o guardião do portão do inferno, uma besta mágica de 3 cabeças. A batalha é muito intensa, deixando Jin com muitos problemas. Ele quase foi morto diversas vezes, mas graças às poções de cura da loja,
o veneno da serpente, a bênção do sistema, e a incrível conveniência, ele consegue derrotar os Cerberus. Após a derrota do Guardião, ele percebe que ainda não está pronto para entrar no castelo. Com um olhar sério, ele promete que quando estiver mais forte, ele vai voltar, e vai conseguir o Elixir da Vida. Dentro de um hospital, vemos Jin visitando sua mãe, Park Kyung-mi, que permanece em coma, devido à doença do sono eterno. É uma doença especial, causada pelo contato excessivo com a mana dos portais. Para um caçador, não tem efeito, mas para alguém que não é, ela acaba entrando num coma, praticamente, impossível de acordar. Observando sua mãe, ele começa a refletir sobre sua experiência no castelo demoníaco. Temendo pelo pior, ele promete que vai ficar mais forte, conseguir os ingredientes, criar o Elixir da Vida, e livrar a sua mãe dessa horrível doença. No dia seguinte, Jin reencontra Youo, dizendo que vai aceitar a proposta de realizar 19 raids em dungeons de rank C. Essa resposta deixa ele feliz, porém, Jin revela que tem uma condição, que apenas os dois participem das raids. Youo expressa preocupação, já que as regras exigem um mínimo de 8 caçadores para entrar nessas dungeons. Jin sugere usar a mesma estratégia que o Van usou, contratar caçadores de rank baixo, apenas para preencher o número necessário, sem que eles precisem participar das raids. Youo concorda, enxergando nisso uma oportunidade, ao completar as 20 dungeons, sem baixas ou feridos. Isso pode não só alavancar a sua reputação como mestre de guilda, como também pode impressionar o seu pai. Em outro local, vemos a talentosa caçadora de rank S, Sha-in, correndo em uma pista de corrida. Após terminar sua corrida, ela é abordada por Youo Beljil, irmão mais velho de Youo, representante da empresa Yoojin Construction. Se aproximando dela, ele entrega o seu cartão, querendo fazer dela a chefe da guilda que representa a sua empresa. Enquanto isso, dentro de um carro, conhecemos Youo Myung, o pai de Youo, e presidente da Yoojin Construction. Ele está discutindo com o filho mais novo, sobre a necessidade de formar uma nova guilda para se manter competitivo no mercado, especialmente devido à dependência de materiais provenientes das dungeons. O velho menciona que nos últimos tempos, tudo relacionado ao comércio, à política, e todo o resto, sempre envolve essas dungeons, e as únicas agências que podem lucrar com elas, são as guildas, e seus caçadores. Querendo fazer parte disso, ele quer que seu filho mais velho crie uma guilda, com a assistência de um caçador rank S, representando a sua empresa, que também lucrará com esses recursos tão valiosos. Essa revelação deixa Youo preocupado por duas razões. Primeiro, contratar um caçador de rank S não será uma tarefa fácil, e segundo, se o seu irmão mais velho vai ser o chefe da guilda, então, o que vai sobrar para ele? Enquanto isso, Jin tenta exceder os requisitos de sua missão diária, buscando novas recompensas. No entanto, ao completar as tarefas, ele recebe apenas um cartão de bingo usado, o que deixa ele muito frustrado. Enquanto volta para casa, ele recebe um e-mail da Associação de Caçadores, solicitando sua participação em uma dungeon de rank D. Embora preferisse desafios maiores, ele aceita o trabalho, vendo isso como uma oportunidade de ganhar mais experiência. Em outro local, vemos o antigo líder do grupo, durante os eventos da Dungeon Dupla, o Sr. Song Shiu, que estava treinando seus alunos em sua escola de artes marciais, que também recebeu uma solicitação para uma raid de rank D. Segurando seu braço que havia sido removido pela estátua sorridente, ele pensa seriamente se deveria voltar a caçar. A cena muda para um ursinho de pelúcia, sendo segurado por uma menina, e do lado dela, está aquele covarde que abandonou o Jin, dentro da Dungeon Dupla. Ele revela para sua esposa, que foi solicitada a sua presença numa raid. Isso deixa ela preocupada, já que da última vez, ele quase não saiu vivo, e pergunta a ele se não tinha parado de caçar. Segurando sua filha em seus braços, ele responde que tem planos de mandar suas filhas para a melhor escola do estado, porém, precisa de dinheiro, muito dinheiro, e essas raids podem ajudar. Sorrindo, ele diz que vai dar à sua família uma vida melhor, sem nenhuma preocupação. Em outro local, dentro de um quarto, vemos Li Juye falando com sua mãe ao telefone, pedindo para ela voltar para casa, querendo que ela desista de ser uma caçadora, e faça parte dos negócios da família. Irritada, Juye grita com sua mãe, pedindo para ela parar de querer controlar a sua vida, desligando o telefone.
Sozinha, ela começa a refletir, se lembrando do que passou na dungeon dupla. Ela começa a pensar se deve ou não desistir. Se lembrando de Jin e do esforço que ele está fazendo, ela decide tentar mais um pouco. Nesse momento, uma mensagem aparece, solicitando a presença dela, numa dungeon de rank D. No dia da raid, Song reencontra Jin. Ele fica muito surpreso em vê-lo, já que na última vez que o viu, ele parecia muito frágil, mas agora, está completamente diferente. Olhando bem para ele, percebe que sua perna havia sido curada, e pergunta se foi algum curandeiro da guilda que o salvou. Tentando disfarçar, ele responde que sim, e o veterano o parabeniza por ter voltado inteiro. Jin olha para ele, e diz que é uma pena, que não tenha tido a mesma sorte. Segurando seu braço, ele diz que isso não é nada, já que sua especialidade é espada, e não magia, que precisa das duas mãos. Terminado de conversar, os dois vão para o local da raid. Ao chegarem lá, eles reencontram os outros sobreviventes, incluindo o covarde e o grandalhão, que abandonaram o Jin para ser sacrificado. Juye olha para Jin, ficando visivelmente impressionada com a sua mudança, mas principalmente, muito feliz, por vê-lo bem. O mesmo vale para Jin, que está feliz em vê-la novamente. Enquanto conversam, Song percebe que os envolvidos no incidente da dungeon dupla estão todos aqui, perguntando se isso é apenas coincidência. De repente, um carro aparece. Dentro desse carro, saem 3 pessoas, usando uniformes. Do lado deles, está o agente da Associação de Caçadores, que está responsável por essas pessoas. Outra representante informa ao Jin e os outros que essas pessoas são detentos, que se voluntariaram para fazer parte dessa raid, em troca de uma redução de sentença, mas pede para não se preocuparem. Se eles tentarem alguma coisa, o caçador rank B, Taeshik, pode contê-los facilmente. Tendo explicado a situação, todos entram no portal. Dentro da dungeon, o grupo encontra vários goblins, que são facilmente derrotados pelos detentos. Ao mesmo tempo, eles veem Jin, o caçador mais fraco da humanidade, derrotar os goblins, como se não fossem nada, deixando Jué e Song muito impressionados. Jué o elogia, por ter acabado com os goblins, surpresa, por dessa vez, ele não ter se machucado. Assim como ela, Song também ficou surpreso, não só com a nova aparência e as incríveis habilidades dele, mas principalmente pela sua aura. Antes, Jin era muito medroso, mas agora, ele estava bem mais calmo e muito mais forte. Enquanto caminham, eles encontram 3 caminhos. Taeshik diz que vão se separar em 3 grupos, cada um seguindo um caminho. Jin, usando a sua percepção, sentiu a presença do chefe. Com isso, ele descobriu o caminho que deve seguir. Inocentemente, ele pergunta para o Song se poderiam ir pela esquerda. Ele responde que sim, dizendo que eles dois, e Jué, irão pelo caminho da esquerda. Taeshik diz que vai acompanhar os presidiários pela direita, e os outros 2 vão pela frente. No caminho da frente, o covarde fala para o grandalhão, que quando terminar essa raid, vai pedir pelo perdão do Jin. O grandalhão, se sentindo mal, diz que também vai pedir, mas relutante, ele pergunta se o Jin os perdoaria. O covarde tem certeza que não, mas mesmo assim, deseja tentar. Do lado da direita, os prisioneiros estão acabando com todos os goblins que estão pelo caminho, com Taeshik os vigiando. De repente, ele pergunta para os criminosos se vem alguma diferença entre tirar a vida de monstros e de pessoas. Os criminosos respondem que não, falando que nesse mundo, pertence aos mais fortes. Isso vale tanto para monstros quanto para pessoas. Ouvindo essa resposta, ele começa a se lembrar de uma coisa, uma conversa que teve com um sujeito. Era noite, e em um local mal iluminado, ele encontrou um pobre homem, que lhe ofereceu muito dinheiro, implorando que ele acabasse com os miseráveis que arruinaram a vida de sua filha. Voltando para o presente, ele diz que vai fazer um relatório a respeito dessa raid. Ele vai dizer que os prisioneiros foram pegos por uma horda de goblins, e infelizmente, não conseguiram sobreviver. Encontrando uma saída, os 2 homens chegam a um lugar. Eles acabam encontrando Taeshik, tirando a vida dos prisioneiros. Olhando para aqueles 2, ele diz que vai ter uma mudança nos seus planos. De repente, Jin, Jué e Song ouvem um grito, querendo saber o que é. Jin corre até a fonte do som. Chegando lá, ele encontra os prisioneiros e os 2 homens no chão. Essa cena deixa Jué assustada. Preocupado, Jin pede para ela curar os 2.
tomando coragem, começou a curar. Song, olhando os ferimentos, percebe que aquilo não são feridas feitas por monstros, e pelos cortes passarem longe dos pontos vitais, é como se quisesse que eles sofressem. Nesse momento, o covarde acorda, olhando para Jolie, ele pede para ela parar, dizendo que não tem como salvá-lo, aceitando que vai morrer, mas Jin, nervoso, diz: "Você tem que continuar vivo pela sua família, você precisa continuar vivendo, para eu poder continuar odiando você." Tossindo, ele diz: "Não era assim que eu queria, eu devia estar com a cabeça nos seus pés, implorando pelo seu perdão, mas como não consigo, então, vou apenas dizer: eu sinto muito, por favor, me perdoe." Após dizer essas palavras, ele morre. Os três começam a lamentar a morte dele, mas infelizmente, não estavam sozinhos. Taeshik tentou atacar Joé, mas Jin reagiu, bloqueando seu ataque. Impressionado, ele diz que é uma pena, estava querendo fazer isso discretamente, e sem testemunhas, mas agora que os três descobriram, vai ter de acabar com eles também. Song diz que não vai permitir, pegando a espada do seu falecido amigo, ele pede para Joé lhe fortalecer, ela começa a aplicar uma magia de fortalecimento físico em Song, o deixando mais forte, e após terminar de ser bufado, a luta com Taeshik havia começado. Song levou vantagem por ter mais experiência, porém, Taeshik lhe lembrou que está enfrentando um caçador de 2 ranks, acima do dele, então mesmo que esteja bufado, não vai fazer nenhuma diferença. Usando sua velocidade, ele derruba o Song, o fazendo ficar em desvantagem. Quando estava prestes a matá-lo, Song usa sua magia de fogo, explodindo Taeshik com uma armadilha. Infelizmente, usando a sua velocidade, ele havia conseguido escapar. Com raiva, por ter sido enganado, ele ataca o Song, mas no último segundo, Jin consegue bloquear o ataque. Song fica surpreso, perguntando para o Jin como ele conseguiu reagir tão rápido, sendo apenas um rank E. Ouvindo isso, Taeshik se lembra daquele rosto, o reconhecendo como aquele menino magrelo do hospital. Ele começa a achar isso estranho, pois ele é apenas um rank E, como poderia reagir naquela velocidade? Foi nesse momento que ele se tocou, e revelou que Jin realmente deve ter tido o segundo despertar. Essa revelação deixou o Song e a Joé completamente chocados. Jin, olhando diretamente para ele, perguntou o porquê dele ter tirado a vida daqueles dois, e de uma maneira tão cruel. Taeshik, sorrindo, responde que tirou a vida daqueles prisioneiros por causa de dinheiro. Quanto àqueles dois, ele revela que fez aquilo por puro prazer. Puxando uma outra lâmina, ele diz que vai fazer a mesma coisa com ele. Usando a sua velocidade, ele começou a atacar, mas Jin, com uma incrível velocidade, consegue interceptar todos os ataques. Essa luta deixa Song e Joé muito impressionados, se perguntando quando Jin ficou tão forte. Após trocar alguns golpes, Jin começa a ser pressionado, mas então, o sistema informa que ele tem outra missão de emergência. Usando os buffs do sistema, ele começou a ficar mais rápido, acertando um golpe no rosto de Taeshik. Animado com a batalha, ele decide mostrar para Jin o seu trunfo. Quando Jin o ataca, Taeshik desapareceu. Ele revela que essa é uma habilidade muito rara entre os assassinos, chamada furtividade, uma habilidade avançada que oculta o corpo, cheiro e voz, sendo impossível de conseguir detectá-lo. Aproveitando essa oportunidade, ele corta o tornozelo de Jin, o impossibilitando de correr. Taeshik começou a cantar vitória, mas nesse instante, o ferimento de Jin se curou. Taeshik ficou chocado, pois ele nunca soube da existência de um caçador que fosse um lutador, um assassino e um curandeiro. Achando ele perigoso, ele tentou dar o golpe final, mas nesse momento, Jin ativou a habilidade que conseguiu por completar a última missão, uma habilidade chamada Intenção Assassina. Usando essa habilidade, ele prendeu Taeshik numa ilusão, fazendo ele baixar a sua guarda, e aproveitando, Jin perfura o seu coração com a adaga envenenada. Caído no chão, Taeshik diz: "Você não poderá esconder seus poderes para sempre, cedo ou tarde, alguém irá descobrir. Cada vez mais, você está caminhando em direção a um abismo, é melhor tomar cuidado, pois quando se olha pro abismo, o abismo sempre olha de volta." Devido ao veneno da adaga, ele morre. Song e Joé agradecem, e Jin pede para os dois deixarem a dungeon, que ele mesmo vai fechá-la. Confiando nele, os dois saem da dungeon,
e Jin enfrenta o chefe, sozinho. Do lado de fora da dungeon, Jinshu aparece, querendo saber da situação. A assistente da associação disse que o Taeshik se rebelou como um assassino, que tira a vida dos outros por diversão. Essa resposta deixa ele surpreso, pois ele nunca pensou que aquele cara fosse esse tipo de pessoa. Após ouvir o relatório, ele olhou para os sobreviventes, e vê que entre eles está Jinwoo, o garoto que aparentemente teve um segundo despertar. Se aproximando dos dois, ele pergunta quem derrotou o Taeshik. Jin pensou em dizer, mas para sua surpresa, Song disse que foi ele, graças à ajuda de Joé, uma curandeira de rank B. Jinshu aceitou essa explicação, deixando eles irem embora, mas ainda assim ele sentia que tinha alguma coisa faltando, pois Taeshik era um caçador de rank B e um assassino experiente. Ele não acredita que um velho mago de fogo de rank D e uma curandeira de mente fraca de rank B poderiam tê-lo derrotado. Mais tarde, Song havia ido para casa, deixando Joé e Jinwoo sozinhos. Enquanto caminhavam, Joé mostra para Jin a pedra de essência que ele entregou, mostrando que nunca havia vendido, pois queria devolver para ele, deixando ele bem surpreso. Ela reflete sobre como Jin, mesmo sendo mais fraco, não se acovardou, e conseguiu seguir em frente, mesmo depois do que aconteceu. Sentindo a diferença entre eles, ela revela que está se aposentando, percebeu que sua determinação não é o suficiente para fazer parte do mundo dos caçadores. Jin pergunta o que vai fazer, ela responde que vai para casa e voltar aos negócios da família, mas antes de ir, ela deseja se despedir dele, pedindo para ele a visitar quando puder. Jin, com um sorriso, responde que sim, com certeza, e promete que quando a reencontrar, vai levá-la para jantar. Ela responde com um sorriso, e logo em seguida, ela vai embora. Após ela ir embora, ele se lembra do que o Jinshu lhe disse, que um caçador de rank S, Van Dongsu, está atrás dele, e de You, suspeitando que os dois têm algo a ver com a morte de seu irmão. Preocupado, Jinshu aconselha Jin e You a pegarem suas famílias e saírem do país, pois a lei não se aplica a esses caçadores rank S, que têm poderes o bastante para manter ou destruir uma nação inteira. Nervoso, Jin percebe que encontrou mais um motivo para ficar mais forte, pois nesse mundo, você só pode ser forte ou fraco, mas no final, os fracos sempre acabam se dando mal. No dia seguinte, Jin encontra You, e ele mostra a equipe que juntou. Olhando para essa equipe, Jin fica sem palavras, pois tudo que ele vê são vagabundos, bêbados, desempregados e uma criança. You responde que Jin foi bem específico em querer não chamar atenção, e como precisam no mínimo, uma equipe de 8 pessoas, não viu problema em serem essas, já que são todos de rank E, e nem mesmo vão lutar. De repente, a menina se aproxima, pedindo para não subestimá-la, já que também é uma caçadora, mas Jin fala que ela é apenas uma rank E, e o encarando, ela pergunta se ele também não é. Essa resposta deixou ele calado. You começa a explicar que o pagamento será de 6 milhões para cada, e tudo o que tem que fazer é ficar esperando do lado de fora. Todos ficaram surpresos, não acreditando que realmente só precisam fazer isso, perguntando se não vão ter que entrar. You responde que não, somente fazer o que está escrito no contrato, alertando que se falarem para alguém sobre isso, ninguém será pago. Entendendo a situação, todos concordam. Afastado do grupo, Jin recebe a recompensa do sistema, da última missão de emergência, uma pedra rúnica, que após quebrá-la, ele instantaneamente aprende a habilidade furtividade. De repente, You apareceu, mostrando sua nova armadura, dizendo que agora está preparado para tudo, mas Jin facilmente o empurra, deixando ele de cabeça para baixo. Chateado, ele pede para You tirar a armadura, pois ela só vai atrapalhar, mas querendo ficar seguro, ele fica pelo menos com o capacete. Tendo resolvido tudo, eles entram no portal. Na sala de aula, Jina percebe a falta de sua amiga, An Song-yi, que estava dentro do grupo de Jin. O grupo começou a se perguntar se aqueles dois são loucos, nunca que apenas pessoas vão conseguir limpar uma dungeon sozinhos. Nesse momento, You e Jin saem do portal, e o mesmo começou a se fechar, provando que eles dois limparam a dungeon, deixando todos muito impressionados. Daquele dia em diante, Jin e You começaram a limpar as dungeons, enquanto o grupo ficou apenas esperando eles voltarem.
Após algumas raids, Jin começa a usar a furtividade, conseguindo derrotar vários monstros, sem ser detectado. Enquanto Youo faz os loots, Jin verifica as recompensas do sistema. Ele percebe uma nova mensagem, dizendo que ele chegou no nível máximo de um iniciante, e estava na hora dele passar por uma promoção de emprego, uma missão especial, chamada Mudança de Classe. As ações deles chamam a atenção de An Sangmin, um representante da guilda Tigre Branco. Olhando o relatório, ele percebe que as raids foram completadas em pouco tempo. Impressionado, ele decide recrutá-los. Após terminar uma raid, Jin pergunta se pode ter uma folga. Youo responde que será difícil, pois já tinha reservado mais 3 dungeons no dia seguinte. Youo fala que a melhor solução seria vender os portais, para não perder o dinheiro que foi gasto. Jin fica preocupado, não sabendo para quem vender esses portais. Mais tarde, enquanto caminha para casa, ele é abordado pelo Sangmin, que pede 1 minuto de sua atenção. Em uma cafeteria, ele oferece uma oferta para Jin, dizendo que pode dobrar o valor que a empresa Yoojin o paga, confiante de que Jin não irá recusar. Mais diferente do que esperava, Jin apenas diz que a empresa Yoojin está lhe pagando 300 milhões por cada raid, e pergunta se ele pode mesmo dobrar esse valor. Essa informação deixa o homem surpreso. Ele não fazia ideia que a Yoojin oferecia tanto dinheiro. Olhando a sua expressão, Jin percebeu que ele não pode, então, não tinha mais nada para conversar. Porém, encarando o homem, ele pergunta quem falou a respeito dele. Usando a sua furtividade, ele ameaça o homem a falar, e como um pássaro, ele começou a cantar, revelando que apenas viu o nome dele no relatório, e se lembrou dos últimos eventos que o envolveu. Só somou 2 mais 2. Ansioso, Jin pergunta se mais alguém sabe. O homem responde que não, e desligando seu poder, ele deixa claro que não vai se juntar a outra guilda, mas para compensar pelo ocorrido, ele faz uma oferta. Jin sabe que ele está procurando por boas dungeons para os seus recrutas, então, lhe oferece 3 dungeons de rank C, pelo valor de 9 milhões cada, e pede para ele parar de o investigar. O homem fica com o pé atrás, mas querendo não ter Jin como inimigo, ele aceita a oferta. Terminada a negociação, Jin vai embora. Quando o assistente aparece, ele pergunta como foi, e o Sangmin apenas diz para o seu assistente investigar tudo o que puder sobre Jinwoo. No dia seguinte, o assistente informa que encontrou novos portais de rank C, com o preço abaixo de 5 milhões. Sangmin fica chocado, pois ele tinha comprado 3 portais por 27 milhões, ele percebeu que havia sido enganado. De repente, aparece uma mensagem no seu celular. Era Jin, dizendo que isso é a sua compensação por tentar enganá-lo. Derrotado, Sangmin diz para cancelar toda a investigação sobre Jinwoo, pensando que realmente não quer ter esse cara como seu inimigo. Na casa de Jin, ele recebe uma ligação. Era Youo, perguntando como ele havia vendido os portais em tão pouco tempo. Jin apenas diz que isso é um segredo comercial, e já dentro do seu novo carro, ele vai em direção do local da sua missão especial. Após chegar no local, Jin começou a se preparar para sua missão de mudança de classe. Assim que terminou, ele abriu o sistema, perguntando se ele estava pronto para começar. Ele responde que sim, e em seguida, um portal apareceu, e muito animado, Jin passa pelo portal. Lá dentro, ele se depara com um imenso corredor, sendo iluminado por várias tochas. De repente, um cavaleiro apareceu. Jin pega sua adaga e desfere um golpe, mas infelizmente, não surtiu nenhum efeito. Percebendo que sua adaga não causa dano, ele decidiu resolver na força. Usando apenas as suas mãos, ele pegou o cavaleiro e o partiu ao meio. Logo, mais cavaleiros apareceram. Jin começou a enfrentá-los. Conforme ele os derrotava, mais inimigos surgiam, cada um representando diferentes desafios, testando suas habilidades de combate, velocidade e resistência. Olhando bem para eles, Jin começou a perceber que esses monstros se parecem com seus antigos inimigos, um guerreiro, um assassino, um arqueiro e um mago. Mesmo tendo dificuldades, ele consegue derrotá-los. Após derrotar os cavaleiros, ele segue em frente, encontrando uma gigantesca porta. Não vendo outro caminho, ele decide abrir a porta. Lá dentro, ele encontra uma enorme sala, com um trono vazio. Aquilo o deixou confuso, mas aí, ele sente uma coisa, uma enorme pressão, uma sensação que tinha sentido somente uma vez, na dungeon dupla. Alguém começou a se aproximar.
nervoso, pegou a sua adaga. Olhando para frente, ele viu que seu inimigo é outro cavaleiro, com uma armadura vermelha e uma enorme espada. Apesar de ser mais um cavaleiro, Jin percebeu que esse é diferente, pois o seu nome está em vermelho escuro, dando a entender que esse inimigo é muito mais forte do que ele. Em um local, vemos o caçador de Rank S, Choi Jong-in, se aproximando dos outros Rank S, dizendo a todos que finalmente chegou a hora. Em outro local, vemos o presidente da Associação dos Caçadores, Go Gun-hye, atendendo uma ligação. Quem havia ligado é o Choi, agradecendo o presidente por permitir uma terceira raid na Ilha Jejum. O presidente diz que não foi nada, mas pede para ele e os outros terem cuidado e voltar em segurança. Choi responde que vão sair como caçadores, mas irão voltar como heróis. Terminada a ligação, os caçadores entram no avião, indo diretamente para a Ilha Jejum. Voltando ao Jin, ele começou a lutar contra o Igris, o comandante vermelho. A batalha entre Jin e Igris é feroz, com ambos demonstrando habilidades excepcionais. Jin utiliza todas as técnicas e recursos à sua disposição, incluindo sua velocidade aprimorada, força e astúcia. Apesar de sua determinação, ele percebe que Igris possui uma vantagem significativa em termos de experiência e poder bruto. Mesmo desarmado, mostrou ser um inimigo impossível de se derrotar. Quando estava prestes a ser derrotado, Jin, cheio de adrenalina e tomado pelo desespero, consegue desarmar Igris, e usando seu inventário, ele puxa sua adaga e a crava no olho de Igris. Aproveitando a guarda baixa, Jin o pressiona contra a parede, e pegando de volta sua adaga, ele desfere vários golpes críticos no cavaleiro, e após remover a adaga, o cavaleiro, envenenado, caiu no chão. Pegando fôlego, Jin começou a refletir. Ele vê que Igris era superior a ele em absolutamente tudo, e começou a pensar no quão forte ainda tem que ser para não ser derrotado por ninguém. Se afastando, ele achou que a missão especial já tinha terminado. Porém, vários mini-portais começaram a aparecer, e junto deles, uma notificação apareceu, informando que a missão de mudança de classe acabou de começar. A missão de Jin é sobreviver até o final, o que deixa ele puto, pois já tinha sido difícil enfrentar o chefe, agora vai ter que enfrentar o seu exército inteiro, e sem poder usar poções. Sem perder tempo, os cavaleiros vão para cima, e Jin começou a lutar. Conforme a luta se estende, sua fadiga começou a aumentar. Olhando para o relógio, ele vê que passou apenas 5 minutos. Querendo recuperar fôlego, ele usa sua furtividade, mas infelizmente, além de cavaleiros, haviam magos que quebraram a sua furtividade, revelando a sua posição. Usando a sua intenção assassina, ele pegou distância e começou a pensar em usar a pedra de teleporte, mas infelizmente, ele baixou a guarda, e um cavaleiro, com um martelo, desferiu um golpe em seu braço, fazendo largar a pedra. Olhando ao redor, ele percebeu que está cercado, e sem piedade, os cavaleiros foram para cima dele. Jin Woo continua sua batalha contra os cavaleiros. A coisa estava ficando feia para o lado dele, já que graças aos magos, ele não pode usar nenhum de seus poderes, e para piorar, a quantidade de inimigos só aumentava. Durante a luta, Jin é confrontado por visões de seu passado, incluindo aparições de seus amigos, dizendo que ele já tinha feito o suficiente, que já era um grande milagre ele ter chegado tão longe. De repente, aparece uma manifestação do seu eu mais jovem, dizendo que já estava na hora de parar. Ignorando a manifestação, ele voltou a lutar. Enquanto lutava, a aparição começou a dizer que ele ainda é muito fraco. Todos diziam que ele havia mudado, mas na verdade, continua sendo o mesmo menino frágil e impotente que sempre foi. Jin, muito exausto, começou a ser pressionado e dominado pelos cavaleiros. Eles estavam prestes a matá-lo, mas aí aparece uma notificação do sistema, dizendo que ele não havia completado a missão diária, e por consequência, será mandado para a zona de penalidade. Dentro da zona, ele percebe que teve muita sorte. Se não fosse por essa penalidade, ele teria morrido. Chamando seu inventário, ele começou a se recuperar, pois dentro daquele lugar, ele podia usar as poções. Porém, as centopeias do deserto apareceram, e Jin viu isso como uma oportunidade para subir de nível. Depois de derrotar todas as centopeias, Jin utiliza a loja do sistema para adquirir uma nova adaga, chamada Night Killer, a matadora de cavaleiros.
feita especialmente contra inimigos com armaduras pesadas. Além disso, ele olha as suas recompensas, e vê que recebeu uma pedra rúnica por ter derrotado o Igris. Quebrando a pedra, ele aprende a habilidade, Toque do Governante, que lhe permite interagir fisicamente com objetos a longa distância. Com o tempo acabando, ele termina os seus preparativos, e confiante, ele volta para a batalha. Totalmente recuperado, ele usa sua nova arma, e corta todas as armaduras, como se fossem manteiga, mas ele notou uma coisa estranha: mesmo derrotando tantos inimigos, ele não recebeu nenhuma experiência. Foi aí que ele descobriu que esses cavaleiros não estão vivos, são apenas bonecos, sendo controlados por um mago. Procurando, ele consegue encontrar o mago, e assim que o localiza, ele joga sua adaga em cima dele, derrotando o mago, e assim, as armaduras começam a se desfazer. Em outro local, vemos Jiná, deixando o jantar do seu irmão pronto, e indo dormir. Ela espera que ele esteja bem, e volte a tempo para a reunião de pais e mestres, que ele havia prometido que iria. Voltando para o Jin, ele nota que tem mais 5 deles. Querendo terminar logo, ele usa sua nova habilidade, e começa a atacar os magos de uma longa distância, sobrando apenas 3. Vendo que estão em desvantagem, os magos restantes fazem um feitiço, criando um golem gigante, mas Jin, usando da estratégia, conseguiu derrubar o golem, e com ele fora do caminho, derrotou os últimos magos. Após derrotar todos os inimigos, o sistema calcula o seu desempenho, e informa que ele será promovido a Necromante, uma classe que é conhecida por usar os cadáveres de seus inimigos para lutar. Jin pensa que isso deve ser um erro, já que ele focou todos os seus pontos em força e destreza, esperando uma classe referente a isso, não uma classe específica, que requer o uso de magia, focado especificamente em inteligência. Depois de pensar um pouco, ele entende que a classe Necromante é do tipo Invocador. Com isso, ele percebe que necessariamente não precisará mais lutar sozinho, e não correrá mais o risco de ser emboscado. Vendo as vantagens, ele decide aceitar. Após aceitar, o sistema começa a calcular seus pontos. Vendo que ele havia feito um ótimo tempo, ele ganhou mais experiência, e juntando com o total de abates, os pontos de experiência aumentaram. Por não usar a pedra de teletransporte, ganhou mais pontos. Por receber pouco dano, recebeu um bônus, ultrapassando os limites de um necromante normal. Então, o sistema o promoveu de necromante para Monarca das Sombras. Terminada a promoção, ele percebe que recebeu uma nova habilidade, Extração de Sombras. Nesse momento, ele começou a escutar vozes de dentro das armaduras. De repente, o sistema pergunta se ele deseja usar a Extração de Sombras. Ele responde que sim, mas o sistema informa que para usar a habilidade, precisa de uma palavra de comando. Pensando um pouco, ele diz a palavra Okiro. Com isso, as armaduras começam a se mexer, e de dentro delas, sai uma aura sombria, com um brilho azul, tomando a forma dos cavaleiros. Impressionado, Jin começou a achar que esse poder vai ser muito útil. De repente, ele olha para o lado, e decide tentar usar no Igris. Ele começou a extração, mas Igris parecia recusar. Naquele momento, Jin recebeu uma notificação, que a extração de sombra só funciona se a alma aceitar, tendo apenas 3 tentativas. Tentando uma segunda vez, ele falha. Olhando para o trono vazio, ele percebe que Igris está esperando seu rei retornar, mas Jin diz que ele é um guerreiro, e que a sua espada foi feita para servir, e ao invés de dedicar a sua força a alguém que não está aqui, poderá dedicar àquele que está lhe dando uma segunda chance. Tentando uma terceira vez, Igris começou a se mexer, e em seguida, se levantou, como um cavaleiro negro, se curvando diante de seu novo rei, e Jin, com um sorriso, diz que a partir de agora, está contando com o apoio deles.